Vamos agora uma outra expressão que tem a raiz, ou raiz cúbica, ou potência, ou parênteses. O que a gente vai fazer? Então, veja bem, a expressão que eu proponho agora é o seguinte. Eu tenho a raiz quadrada de 81 e ela vai ser dividida por, parênteses, a raiz cúbica de 64 menos 2 elevado a zero. Bom, a gente começa, como eu tenho poucos dados, eu posso dar o luxo de fazer o parênteses primeiro e depois colocar a questão da raiz quadrada de 81 e fazer a divisão? Pode. Mas eu posso já entrar com 81, resolver a raiz quadrada dele e já ficar livre dele? Pode. Sua calculadora permite várias formas de resolução. Então, nesse caso, o que a gente poderia começar a fazer? A raiz quadrada de 81. Como que eu faço uma raiz quadrada de 81? Então, veja bem. Você tem aí uma teclinha que é a azulzinha, porque é a raiz quadrada. E a raiz quadrada está bem aí embaixo do y eleva a x. Então, na hora que você aciona a teclinha azul, você está acionando a função azul, que é a função da raiz. Então, eu quero extrair a raiz quadrada de 81. Então, eu vou teclar o 8, teclar o 1, e vai aparecer o que no visor da sua calculadora? 81. Eu quero fazer o que com ele? Eu quero tirar a raiz de 81. Então, eu vou lá no G, e a função y eleva a x, porque o G acionando a azul. Teclei o G, acionei a azul e o y eleva a x. Quando eu fiz isso, apareceu então no visor o 9, que é a raiz quadrada de 81. Bom, aí esse valor já está pronto. Agora você dá o Enter. Viu que antes eu não tinha falado sobre o Enter? Porque não precisa você, ao extrair uma raiz, fazer o Enter. Então, veja. Entrei com esse raiz quadrada de 81, que eu entrei com 9. E dei o Enter. Agora, eu vou fazer lá dentro do parênteses. O que eu quero? A raiz cúbica de 64. Poxa vida, a raiz cúbica não tem pronta, assim como tem a raiz quadrada. Então, nesse caso, eu tenho que entender que a raiz cúbica de 64 é o 64 elevado a 1/3. Isso você também aprendeu no ensino fundamental, transformar uma raiz em forma de potência. Então, na verdade, eu preciso calcular 64 elevado a 1/3. Com isso, eu consigo a raiz cúbica de 64. Então, veja bem, eu coloco 6, teclo o 4, apareceu 64. Enter. Por que eu preciso agora o Enter? Porque eu vou trabalhar com 1/3, que é a raiz cúbica. Então, esse 64 está esperando. Agora, eu venho trabalhando com 1/3, veja bem. Aí, o 1, o que acontece? Ele pode ser entrada e depois o 3 divide, que seria 1/3. Essa é uma opção. Mas olha a outra opção muito mais fácil que a calculadora te permite, porque é 1/3. 1/3 quer dizer inverso de 3. E existe uma teclinha aí, principal, a branquinha, que está escrito 1 sobre x. Isso quer dizer inverso do número. Então, se eu quero 1/3, olha o que eu vou fazer. 3, 1 sobre x da teclinha. Então, eu teclei o 3 e teclei a tecla 1 sobre x. Com isso, eu consegui 1/3. Mas lembra que o 64 tinha dado um Enter nele, estava esperando? Você quer fazer o que com esse 1/3? É pegar o 64 e elevar a 1/3. Então, você precisa de elevar. Aí é potência. Potência está aí do lado, que é o y elevado a x, que é a principal também. Então, você vai na sequência, aperta o y elevado a x. Ou seja, nesse momento, ele calculou, a calculadora, no caso HP, calculou a raiz cúbica de 64, que você sabe que gerou 4 no visor da sua calculadora. Porque 4 elevado ao cubo é 64. 4 vezes 4 vezes 4. Então, a raiz cúbica de 64 deu quanto? 4. Está no visor, esperando aí. O que acontece? Você tem que trabalhar com 2 elevado a 0. E aí, eu vou pegar o 2 e elevar ao 0. Como que eu faço isso na sua calculadora, dando sequência?
você tecla o 2, nesse caso, Enter, eu preciso de elevar a 0. Então, eu teclo 0 e vou lá na potência, y elevado a x. Quando você teclou o y elevado a x, você conseguiu 2 elevado a 0, que apareceu 1. Qualquer número elevado a 0 é 1. Só que, veja, estava lá anteriormente o 4 na sua calculadora. E eu cheguei agora com 2 elevado a 0, que é 1. O que eu quero fazer com esses dois valores? Eu quero subtrair. Então, eu vou lá e teclo a subtração, que é esse menos. Com isso, ficou o resultado, que é 4 menos 1, 3. Então, apareceu, ou seja, eu resolvi dentro do parênteses que deu 3. Mas lembro que a raiz quadrada de 81 eu já tinha resolvido e estava lá esperando? Pronto. Nesse momento, o que você quer com os dois valores? Aquele valor que eu já tinha calculado a raiz quadrada de 81, que é 9, e o resultante do parênteses que deu 3. O que você quer? Você quer dividir, então tecla a divisão. E o que você vai acontecer no visor da sua calculadora? Aparecer qual valor? 3. Porque 9 dividido por 3, quanto que vai dar? 3. Você vai praticando a questão das raízes, né? Às vezes você pode praticar sem ser numa expressão numérica. Pode praticar assim. Eu quero saber quanto que é a raiz quadrada de 16. Eu quero treinar quanto que é a raiz cúbica de 27. Você vai trabalhando assim, de uma forma a pegar, né, confiança. É importante que você não tenha medo da sua calculadora. É importante que você teste tanto manualmente as expressões, como tirar a prova na sua calculadora. Você vai adquirindo confiança e você depois não larga essa calculadora para nada, porque ela resolve essas coisas complicadas de um modo muito prático e simples. É só adquirir experiência, confiança.